Eu quero que você pegue a palavra de Deus, por favor, e abra primeiramente no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 18. Assim que você achar, veja se tem alguém que veio direto do trabalho e está sem o Evangelho e compartilhe a leitura, por favor. Acharam? Está escrito assim: E entrando Jesus no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Coisa linda, não? Eu vou ler aqui o versículo 20. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Vamos tirar a palavra anunciar e colocar pregar. E ele foi e começou a pregar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Eu vou me colocar no lugar daquele ex-endemoniado. Jesus mandou eu pregar nas cidades, falar o que ele fez na minha vida. Então, todo mundo que eu encontrar, eu vou falar. Eu vou para as praças e eu vou falar. Em toda oportunidade eu vou pregar. Agora, se coloque também no lugar dele. Seja você agora o ex-endemoniado gadareno. Você está feliz da vida com tudo que Jesus operou. Eu me ponho no lugar dele, eu estou entrando em Decápolis. Decápolis não era uma cidade só. Essa palavra é grega, porque onde hoje é a Jordânia, ficavam 10 cidades de cultura grega. Elas floresceram durante o Império Romano e falavam grego. O grego era mais falado que o aramaico, ou que o próprio latim, que era a língua do Império Romano. E esse ex-endemoniado, o gadareno, ele entra, ele tem 10 cidades para pregar. Aquela é a região que Jesus deu para ele. Jesus disse: volta para a tua casa, volta para os teus. Anuncia para todo mundo quão grandes coisas Deus te fez e como teve misericórdia de ti. Então Jesus me mandou entrar aqui e pregar. Aí ele chegava numa praça, por exemplo, um lugar movimentado ou perto do mercado, e ele começava a dizer assim: vocês não me reconhecem? Eu morava aqui na região de Decápolis. Um dia eu fiquei doido. Comecei a escutar vozes, enxergar vultos. E tinha momentos que eu saía de mim mesmo. Eu sentia que alguma força maligna me possuía. E eu comecei a dar tanto trabalho que um dia eu desapareci. E fiquei lá em Gadara, cada vez mais louco. Eu ouvia vozes. Demônios entravam em mim e saíam. Eram muitos demônios. É como se o meu corpo fosse uma casa escancarada. Demônios entravam e saíam o tempo todo, mas eram muitos e muitos. E os meus atos foram ficando cada vez piores. E eu me tornei o terror de Gadara. Eu não deixava ninguém dormir à noite. Eu ficava uivando pelos montes. Eu tinha tantos demônios que as pessoas ficavam apavoradas de passar perto dos montes onde eu ficava. E eu descobri um monte lá onde tinham vários sepulcros. E eu comecei a morar ali, entre os sepulcros, entre os mortos. Eu tinha prazer de estar entre os mortos.
E eu não me vestia mais, eu andava nu, gritando. Eu pegava pedras e cortava o meu próprio corpo e bebia o meu próprio sangue. Demônios entravam e saíam o tempo todo do meu corpo. Eram muitos e muitos demônios. Uma vez me prenderam, colocaram cadeias, correntes, algemas, me ligaram com ferro, me amarraram, tentaram me manter preso, mas os demônios que estavam dentro de mim eram tão fortes, que eles destruíam o ferro, destruíam o bronze, despedaçavam as correntes, as cadeias, e eu avançava sobre todo mundo, e as pessoas fugiam apavoradas, eu as machucava, e corria de volta para o cemitério. E quando me dava fome, eu entrava naquelas cavernas onde estavam os mortos, e eu comia carne apodrecida, eu me cortava com pedras e bebia o meu próprio sangue. Durante muitos e muitos anos, eu fui o terror de Gadara. Todos tinham medo de mim, as pessoas nem passavam pelo caminho, tanto medo sentiam. Eu era o terror do lugar. Mas um dia, eu estava lá no cemitério, e do alto do monte eu vi um barquinho chegando, e quando aquele barquinho veio chegando, um demônio que estava em mim gritou apavorado. Todos os demônios gritaram apavorados, e eles fizeram o meu corpo sair correndo. Eu desci o monte correndo, ao encontro daquele barquinho na praia do Mar da Galileia. E quando eu cheguei, eu não consegui ficar de pé, os meus joelhos se dobraram sozinhos. Aqueles demônios fortes que ninguém conseguia dominar, eles caíram por terra e gritavam apavorados: que viestes fazer aqui, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos. E Jesus, que eu não conhecia, mas que os demônios reconheciam, os demônios suplicaram para Jesus para que não fossem expulsos. Aqueles demônios violentos agora apareciam umas criancinhas apavoradas com medo. Não nos mande para o abismo, eles gritavam. Não nos mande embora daqui, queremos continuar aqui. Aí Jesus perguntou para os demônios: qual o teu nome? E eles responderam: Legião. Legião, cerca de 600 demônios dentro de mim. Eu era altamente endemoniado. E o povo na praça tudo escutando: que história incrível é essa? E os demônios rogaram para Jesus: não nos mande para o abismo. Olha lá uma manada de porcos, permita-nos entrar neles. E Jesus disse: podem entrar. E os demônios saíram do meu corpo, um atrás do outro. Centenas de demônios foram saindo e incorporando nos porcos. Os porcos se assustaram e teve um estouro da vara e precipitaram no abismo e morreram afogados no Mar da Galileia. E quando aqueles demônios saíram de mim, eu senti uma paz como eu nunca tinha sentido há anos. Finalmente eu descobri o que era ter paz. Aí eu, de livre e espontânea vontade, fiquei aos pés de Jesus, adorando o meu libertador. Me trouxeram roupas e eu vi que eu estava nu, eu me vesti. Eu não estava mais fora de mim, não estava mais louco, nem perturbado. Agora eu olhava para o meu libertador, aquele que me deu paz e me salvou. Eu queria ir embora com ele, eu supliquei para ir com ele, mas ele disse: não, eu tenho outra missão para você. Você vai contar lá na tua cidade e para a tua parentela, você vai contar para todo mundo
as maravilhas que eu operei na tua vida e como Deus teve misericórdia de ti. Então é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para falar de Jesus, o meu Salvador, o meu Libertador. E o que Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na tua vida também. E todos se maravilhavam. Todos. Ele queria muito estar ali no barquinho com Jesus. Mas Jesus disse: sabe o que acontece? Eu preciso de você numa outra cidade. Eu preciso te enviar para outro lugar, para você ser a minha testemunha. E ele aceitou. Não perguntou para Jesus: tem carteira assinada? Qual o salário? Quais são os meus direitos? Quanto eu vou ganhar? Não perguntou nada disso. Simplesmente obedeceu e foi. E ele se tornou um missionário importantíssimo, porque todos conheciam o seu passado de terror, e ele era uma pregação viva do que Jesus tinha feito na vida dele, e o extraordinário poder de Jesus para libertar e salvar. Você é essa testemunha também. O problema é que você anda calado, calada. Você não está contando as maravilhas que Deus operou na tua vida. Você não está indo de casa em casa, nem para os teus parentes, nem para o teu bairro, nem para a tua cidade. Você está se calando e ocultando tudo que Jesus operou na sua vida, e as pessoas não estão maravilhadas, porque você não abre a boca para dar o seu testemunho, para fazer o que Jesus quer que você faça, que é pregar a palavra, anunciar a palavra, anunciar o Salvador. Quero que você vá comigo na primeira carta de Paulo para Timóteo, no capítulo 3, versículo 1. Está escrito o seguinte: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, quer dizer, o altar, o púlpito, a liderança espiritual, excelente obra deseja. Diga: excelente obra deseja. Você deseja ser um grande pregador, uma grande pregadora do Evangelho? Quem deseja? Isso está no teu coração? O que é que o Senhor requer de um pregador, de uma pregadora, de uma pessoa que vai anunciar as suas maravilhas para as pessoas do mundo, para o povo de Decápolis? Decápolis eram 10 cidades pagãs, com centenas e centenas de deuses gregos e também romanos. Uma confusão espiritual, uma cidade idólatra. Jesus mandou aquele ex-endemoniado para lá. Eu era um endemoniado, você era um endemoniado. Eu era um perdido, você era um perdido, uma perdida. Olha o que Jesus fez na tua vida. O novo nascimento, uma experiência pessoal e real com o grande libertador e salvador, o único que há. Você viveu essa experiência. O primeiro passo é justamente esse: nascer de novo. Uma experiência real, pessoal e verdadeira com Cristo. O primeiro requisito para você anunciar e pregar e converter pessoas é que você seja, além de nascido de novo, além de nascida de novo, que você seja temente a Deus. Êxodo capítulo 18, versículo 21. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus,
homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Está vendo? Cada pessoa vai ter um episcopado proporcional. Tem gente que vai ser líder de 10, outro vai ser líder de 50, outro vai ser líder de 100, enfim, até de 1000. E quem sabe até mais do que 1000. Mas qual é o requisito? Homens capazes. E aqui é gênero humano, não gênero masculino. Pessoas capazes, tementes a Deus, tementes a Deus, pessoas de verdade. Vamos para outra referência, livro de Neemias, capítulo 7, versículo 2. Eu nomeei a Anani, meu irmão, e a Ananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Temente a Deus. Vamos ver no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus, diga temente a Deus, e faz a sua vontade, a esse ouve. Então, primeira coisa, o temor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando a pessoa teve uma experiência real com Cristo, mas perdeu o temor, é um sal sem sabor, não presta para mais nada. Primeiro requisito, ser temente a Deus. Segundo, cheio ou cheios do Espírito Santo. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1, o próprio Jesus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, olha o nosso modelo aí, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Este o próprio Jesus, cheio do Espírito Santo para fazer a obra. E os seus discípulos? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ainda em Atos, capítulo 4, versículo 8 agora. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel. Ainda em Atos, capítulo 6, versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, os diáconos. Veja, Jesus cheio do Espírito Santo, os discípulos cheios do Espírito Santo, agora os diáconos cheios do Espírito Santo. Vamos ver ainda em Atos capítulo 8, versículo 5. E descendo Filipe, ele era um diácono, a cidade de Samaria lhes pregava a Cristo. Versículo 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Versículo 7. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Um pregador, uma pregadora cheia do Espírito Santo é isso, mesmo que seja um diácono apenas. E tem de ser fiel ao Senhor. Livro de Números, capítulo 12, versículo 7. Deus falando: não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel, diga que é fiel, em toda a minha casa. Preste atenção, Deus não está dizendo: o Moisés é fiel em toda a sua casa. Deus está dizendo: ele é fiel em toda a minha casa. Essa é a fidelidade que Deus quer, fidelidade na casa do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 35. Deus falando: e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. No Novo Testamento agora, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Além disso, requer-se nos despenseiros
que cada um se ache fiel. Diga, que cada um se ache fiel. Qual é o quarto requisito para você ser um pregador, uma pregadora, um pastor, uma pastora? Bom testemunho. Livro de Daniel, capítulo 6, versículo 4. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Diga, ele era fiel. E não se achava nele nenhum vício. Came in red heels first, crossed my floor like fire. One glance and my whole chest turned into a wire. You laugh it hard, 8 deals right through my guard. You left a mark on me like a name in the dark. And I try to play it cool, try to walk away, but your name on my I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we weren't slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure, even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up, but they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo, glowing under broken sleep.
streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asks. I was broke with a dream in a ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want that porch and open sky. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise is while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And
Opa! Primeira carta de Paulo para Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Do que, desviando-se algum, se entregaram a vãs contendas, versículo 7. Querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Também na carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram um naufrágio na fé. Capítulo 3, versículo 7 agora. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Testemunho dos que estão de fora. Porque o mundo fica o tempo todo procurando falso testemunho para zombar de você e do teu Deus, para te desacreditar. O que mais Deus requer para que você seja um pregador, uma pregadora, um pastor, uma pastora? Que você seja firme na fé e na obra. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Aqui eu quero fazer uma coisa com você. No lugar de Paulo, fale o teu nome. Abre a boca e fala. Você quer ser pastor, pastora? Vamos ler de novo, e na hora que for para falar Paulo, você fala o teu nome. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu... Opa, de novo. E do qual eu... E do qual eu... João Ribe, estou feito ministro. Estou feito ministro. Preste atenção, eu não sou ministro. Diga também, eu não sou ministro. Você está feito ministro. Está entendendo? E você vai continuar sendo ministro se permanecer fundado e firme na fé e não se mover da esperança do evangelho que tendes ouvido. Eu estou feito ministro enquanto eu estiver firme. Porque quando eu deixar de ser firme, quando eu perder o sabor, quando eu perder o temor de Deus, quando eu não for mais fiel ao Senhor, então eu que estava feito ministro, Deus dirá: você não é mais ministro. Quem está entendendo, levante a mão. Então vamos ler de novo, esse versículo é muito forte. Se na verdade, vamos repetir, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, fala o teu nome, e do qual eu estou feito, diga estou feito ministro. Eu não sou ministro, eu estou feito ministro. Diga, eu não sou ministro, eu estou feito ministro. E vou permanecer ministro até quando? Enquanto eu permanecer firme. Está entendendo a palavra? Continuando aqui, carta de Paulo para Tito, capítulo 1, versículo 9, vamos ler. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, mais claro impossível, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Versículo 10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Isso já tinha na época do Paulo.
Muita gente que estava lá no meio deles, mas eram desordenados, faladores, vãos, inúteis, enganadores. Um problema sério, porque não estavam mais firmes, não eram mais ministros. Aqui mais um requisito agora para você ser um pregador ou uma pregadora: purificado pelo Senhor. Livro de Salmos, o 24, versículo 3, vamos ler. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Versículo 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Versículo 5. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Tem pessoas, felizmente não estão mais conosco, mas viviam dizendo: diante do Espírito Santo eu estou falando a verdade. E não estava falando a verdade, estava mentindo. Volta o versículo 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Olha, diante do Espírito Santo que eu não fiz isso, e fez. Não é puro de coração. Lamentável, a gente sabe como é que essas pessoas terminam. Não se pode brincar com as coisas sagradas. Livro de Atos, capítulo 11, versículo 24. Atos. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Quando as pessoas veem que você é verdadeiro, é fiel, tem bom testemunho, quando você é uma pessoa de bem e é cheio do Espírito Santo e de fé, as pessoas percebem isso em você, e elas se agregam a você, elas se unem na verdade, não a você, mas ao Senhor. Você se torna um ganhador de almas. Eu não ganho almas para mim, eu ganho almas para Jesus. As pessoas que me ouvem ou me veem e me acompanham, elas se unem ao Senhor por causa destas coisas. Então, quando você faz isso, o teu trabalho cresce e mais gente vai se unir ao Senhor. Segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2, versículo 21. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Busca a purificação. Tira da tua vida tudo que não presta. Não seja um vaso de vergonha, não, seja um vaso de honra. Seja um vaso santificado e idôneo. Um vaso onde está o Espírito Santo de Deus, um vaso limpo, um vaso purificado, para uso exclusivo do Senhor. E preparado para toda boa obra. E finalmente, requisito para uma pessoa ser um pastor ou uma pastora, pelo menos na Paz e Vida, são esses requisitos aqui: fiel à casa de Deus, como Moisés era, nós temos que ser também. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Como que um pregador, uma pregadora, que não é dizimista, que não é fiel à casa do Senhor, pode ensinar o povo a ser fiel? Como que ele poderia abençoar alguém se ele mesmo não está debaixo da bênção, e sim de maldição? Olha o versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Nós tivemos casos até de pastores que, graças a Deus, não estão mais conosco, que além de não serem dizimistas, roubavam os dízimos da arca. Teve um caso até de um que ofereceu porcentagem para os contadores, para que eles não contassem para a gente os desvios das ofertas e dos dízimos. Sujeito desse perdeu o temor de Deus, não é mais salvo, pode estar no nosso meio, pode ter até o título de pastor, mas ele foi feito ministro, não é mais ministro, não é mais. Nós estamos feitos ministros enquanto formos fiéis à casa de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 23.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, a coisa que Jesus mais odeia. Olha, eu nunca vi ele tão irado, eu não vi ele irado com ladrões, eu não vi ele irado com prostitutas, eu não vi ele irado com corruptos, eu não vi ele irado com pecadores, mas ele ficou assim, como eu poderia te explicar, indignado a tal ponto de lançar imprecações, maldições e até chicotadas nos hipócritas. Ele não tolera hipocrisia. Ele diz, e essa sentença ainda é futura: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Quer continuar sendo dizimista fiel? Jesus não aceita que o pregador e a pregadora sejam um ator, uma atriz, que represente um papel, que seja um hipócrita. O que é um hipócrita? O hipócrita é aquela pessoa que finge ser o que não é. Jesus odeia os hipócritas. Ele odeia os hipócritas. Hipócritas não têm vez com ele. É forte isso. Tem que ser fiel, não pode ser hipócrita não. E finalmente, Mateus capítulo 24, versículo 45, ele pergunta, atenção, ele pergunta: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Ser fiel para dar o sustento. Ele pergunta: quem é o servo fiel e prudente? Eu já ensinei para vocês o que significa a palavra diácono. O que quer dizer diácono? Servo. Quem é, pois, o diácono fiel e prudente? Todos nós somos diáconos, todos nós somos servos. Todos nós fomos feitos ministros, e por enquanto somos ministros, se permanecermos fiéis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. A palavra que você está recebendo hoje é forte, mas ela te prepara para esse grande dia, para quando o teu Senhor vier, você se achar diante dele servindo assim. Temente a Deus, cheio do Espírito Santo, fiel ao Senhor, bom testemunho, firme na obra e na fé, purificado pelo Senhor e fiel à casa de Deus. Versículo 47, a promessa. Olha a promessa. Quer receber ou não quer? Quem quer receber essa promessa? Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Teu trabalho não é em vão no Senhor. E eu estou aqui agora em nome do Senhor Jesus, aquele que iniciou essa obra, aquele que começou, e eu não digo apenas a paz e vida, que começou, que foi o primeiro pregador fiel, cheio do Espírito Santo, que obedecia ao Pai em tudo, fiel a Deus como nunca ninguém foi. Estou em nome dele, ele que mandou fazer essa convocação hoje. Ele mandou te convocar, porque ele quer te fazer ministro, ministra do Evangelho. Ele quer te fazer. Você preenche esses requisitos aqui? Quem preenche esses requisitos aqui? Sem hipocrisia? Pastor, eu gostaria de levantar a mão até mais alto, sabe? Mas é que eu estou com medo. E se você pedisse perdão a Deus agora e dissesse para Ele: a partir de agora eu vou ser tudo isso daqui, vou ser temente a Deus, vou ser cheio do Espírito Santo, vou ser fiel ao Senhor, eu vou dar bom testemunho, eu vou ser firme na fé e na obra, eu vou ser purificado pelo Senhor
e vou ser fiel à casa de Deus. Quem gostaria de ficar de pé para dizer que a partir de hoje vai ser tudo isso daqui? Fique de pé, por favor. Quem quer dizer para Deus: eu quero ser tudo isso daqui? No Brasil e em Portugal, fique de pé também. Se você quer ser tudo isso aqui. Eu sou obrigado a perdoar 70 vezes 7 no mesmo dia. E não foi só para mim que Ele impôs esta obrigação, mas para você também. Se Ele me impôs a obrigação de eu perdoar 70 vezes 7, ou seja, um número perfeito de ofensas, um número total de ofensas em um único dia, eu perdoar independente de o ofensor estar arrependido ou não, se eu tenho que liberar o perdão unilateralmente, se Ele me impôs a mim, que sou pó e cinza, que sou carne e sangue, que sou um verme, que um dia estarei no pó da terra, se a mim e a você Ele impôs essa obrigação, qual então é o limite dEle para perdoar? Se Ele é Deus, se Ele é perfeito, se Ele é misericordioso. Se há um ser humano falho como eu e você, Ele impõe essa obrigação que parece ilimitada, eu pergunto a você: qual é o limite de Deus para perdoar? Se Deus é infinito, as suas misericórdias são infinitas também. Então essa é a hora em que você vai se aproximar de Deus com confiança, erguendo as suas mãos para pedir perdão por todas as vezes que negligenciou, que falhou, que não correspondeu à expectativa, que agiu mal, que murmurou, enfim, que errou. Você vai erguer as mãos, todos nós vamos erguer as nossas mãos para suplicar o seu favor, a sua graça e o seu perdão. Mas Ele não vai perdoar simplesmente porque você está pedindo. Ele vai perdoar se você disser: a partir de hoje eu serei tudo isso na tua casa. A partir de agora eu serei tudo isso. Então comece a falar com Deus. Comece a falar com o Senhor. Comece a falar com Deus. Não tenha vergonha não. Você está com vergonha de falar em voz alta? Quem está do teu lado está na mesma condenação, na mesma culpa. Pode falar à vontade. Aqui todos nós agora somos réus. Todos nós precisamos desse favor, dessa graça, desse perdão. Oh glória! Ah, meu Deus e meu Pai, eu sei que eu poderia fazer mais, eu tento fazer bastante, mas eu sei que eu poderia fazer mais. Por isso eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu podia fazer mais e eu não fiz. Todas as vezes que eu negligenciei quando eu devia me esforçar e me dedicar mais. Eu te suplico perdão agora. Perdoa, Senhor. Perdoa, perdoa, libera o teu perdão agora. Porque todos nós que estamos aqui te suplicando esse favor, estamos nos comprometendo contigo, de a partir de hoje sermos tudo isso na tua casa, fiel ao Senhor em toda a tua casa, para fazer a tua obra do jeito que o Senhor espera que cada um de nós faça. Libera o perdão agora e enche cada obreiro, cada obreira, cada pastor, cada pastora, cada ministro, cada ministra. Enche agora com teu Espírito Santo. Enche com teu Espírito, Senhor. Continue glorificando, continue.
Continue, porque o Senhor procurou na terra os fiéis e achou você aqui na Paz e Vida. Oh glória! Você vai ser usado com poder e autoridade para levar a palavra. Meu Deus, enche esta pessoa com teu Espírito Santo, para que no abrir e fechar da boca desta pessoa seja lhe dada a palavra com poder, unção, autoridade, ousadia, revelação e confiança. Vamos aplaudir mais, vamos aplaudir mais. Eu tinha tanto demônio que quando eles saíram de mim, eles mataram 2.000 porcos, mas eu estou vivo. Eu era um perdido, agora eu fui salvo. E eu não tenho mais demônio, quem habita em mim é o Espírito Santo de Deus. Oh glória!